Bom dia! Vamos refletir aqui um pouquinho sobre o que pode transformar nosso dia, nossa semana e até a nossa vida. Sim, porque chama sua vida, porque você que deve ter responsabilidade sobre ela. Ontem eu ouvi uma historinha que me inspirou para vir conversar com vocês hoje. Porque todo mundo sabe que a gente está enfrentando tantas coisas no mundo que a gente imaginou que não enfrentaria, não é? Bom dia Lúcio, bom dia Mary, bom dia 96 FM, Sandra Baiana, bom dia. Então, gente, o papo aqui hoje, mais uma vez, oi maninha, o papo aqui hoje é sobre autorresponsabilidade. O mundo tem guerra, o mundo tem fome, o mundo está falando aí sobre algo que pode se tornar uma pandemia também, né? A OMS já falou sobre isso até, mas a gente fica muito falando sobre essas coisas. A gente fica com conjecturas, né? E porque o mundo tá assim, porque lá fora, porque os outros. E tudo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos é chamando você para se voltar para si mesmo. Porque embora o mundo esteja assim, a vida não para. Obrigada. Falou que eu sou um arraso. A vida não para. Então, assim, eu venho aqui para dar esses recadinhos porque os sinais estão todos aí. Inclusive, muita gente oi, Jerusa, oi, Tati, oi, Gel. Muita gente que está se queixando da vida e falando que está passando por muitas coisas difíceis, precisa primeiro olhar para si e, junto com esse autorresponsabilidade, o que eu quero falar aqui hoje é de uma forma bem simples, de algo chamado frequência. Frequência, porque tudo, gente, é frequência. Existe uma lei no hermetismo que diz, é uma lei universal, que fala sobre vibração. O que você vibra, você atrai. Já se falou tanto sobre isso, sobre lei da atração, mas não é algo raso que eu gostaria que você compreendesse hoje. Não é pensar agora que vai dar certo e daqui a 15 minutos você já está de novo na queixa, na reclamação, no coitadismo, no vitimismo, entende? Assim não se constrói nada. É uma decisão. Se você compreendeu, se você internalizou, entende? Que você é co-criadora da sua realidade, você tem que estar em vigília o tempo todo. Espera aí, esse pensamento aqui não agrega. Espera aí, isso aqui não está certo, isso não me ajuda. Gente, use a sua inteligência a seu favor. À medida que a gente, diariamente, só fala de coisas que não são da sua conta, que está brigando aí por tudo, né? Então, você não está se ajudando, porque a primeira pessoa que é da sua responsabilidade oi Neide, e o que você tem que mudar é com parte de você. Não adianta alterar lá fora se você não altera dentro. Não adianta falar em Deus e amor o tempo todo. A gente ouve tanto Deus, tanto amor, que era para esse mundo estar uma harmonia só. E por que não está? Não está porque é da boca para fora. Então, a gente fala que crê em Deus, mas você não confia, né? A gente fala, adora Jesus, mas você pratica a mensagem de Jesus, ou de Buda, ou de Lao Tse, ou de Confúcio, que não importa o que seja, desde que seja um chamado para você ser melhor, tá tudo certo. Ou mesmo que você não tenha nada além de você, mas que você tenha um coração bondoso, isso é um diferencial, entende? Então, a frequência é você entender que na frequência que você fica, na frequência que você vibra, você vai chamar energias parecidas. Então, não adianta de jeito nenhum uma pessoa falar
Ah, eu quero isso, e minha vida não está dando certo. E essa lamentação toda, essa lamúria, se você não é protagonista da sua vida. Se você sabe falar tudo para o outro, como o outro deve fazer, o que é o certo, o que é o melhor, o que é o desejável, e quando você olha para você, você já foi tão perdulário com a sua energia que você não dá conta de transformar isso. Então, quando eu venho aqui pra gente, né, falar sobre alguma coisa, é sempre devolvendo você a si mesmo, é sempre dizendo para você se aquietar um pouquinho que seja, para você respirar, para você meditar, para você valorizar a natureza, porque você é parte dela, para você conseguir fazer boas escolhas. E não, gente, pra gente ficar perdido nesse turbilhão de coisas ou se portando como um robô que só sabe trabalhar, 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 fazer, 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 porque aprendeu assim. E é louvável, né? Até um tempo é louvável. A gente tem sim o tempo da vida da gente que é para construir algo, porque não, estamos no mundo, precisamos da matéria, precisamos da imanência. O mundo é assim, mas não é só assim. Tem essa coisa de você entender que você é um ser espiritual habitando um corpo esse que precisa sim ser cuidado. Mas não pode ser tudo para um lado, porque a balança ela vai pesar e vai ficar em desequilíbrio. Então, se tem 24 horas no dia, eu vou te perguntar agora como é que você utiliza as suas 24 horas. Tem sonho nessas 24 horas? Tem amor? Tem família? Tem natureza? Ou é só trabalho e propósito de vencer na vida? E aí eu pergunto também, o que é vencer na vida, né? Cada um tem um vencer na vida. Para alguns, vencer na vida é ter uma vida pacífica, harmoniosa, né? Uma vida simples. Para outros, o patamar é lá em cima, porque eles querem muito uma realização material. E está tudo certo, cada um buscando aquilo que lhe apraz, né? Oi, Neide. Oi, Cíntia. Oi, Sidná. Entende? Não tem nada errado. Agora, você pode fazer suas escolhas. Agora, não se queixe do que a vida está trazendo para você. Porque se você estiver na frequência errada, eu falo isso sempre também, não dá para você, no dial do rádio, quando você sintoniza uma estação, ela não vai pular para outra, porque você sintonizou. Então, a gente tem que parar com isso de se achar, ai meu Deus, porque não sei o que, não sei porque que eu tô doente, não sei porque. Porque às vezes é triste a gente falar, mas essa é uma verdade que a gente precisa ouvir. Tudo que nos acontece é da nossa responsabilidade. Até estar nesse planeta, neste momento, aqui, todo mundo passando pelo que está passando, porque aqui está sendo a nossa escolinha. É uma escola, os professores estão todos aí, os sinais estão todos aí. Só que como a gente não está aprendendo, oi Jorge, bom dia. Como a gente não está aprendendo, aí as provas vão ficando mais difíceis. Talvez esse seja o momento da nossa prova final. A gente não sabe o que nos aguarda nesse segundo semestre de 2022. Eu também já disse algumas vezes aqui que no futuro a gente diria antes de 2022 e depois de 2022. E como que a gente se prepara para isso? Se autorresponsabilizando, né? Entendendo que você precisa fazer sua parte, sair dessa abstração que a gente vive de passar por cima das coisas, de não se importar, de só correr atrás do dinheiro, né? E não priorizando sua saúde, sua consciência. Imagina isso, a gente fala, né? Quantas pessoas estão suicidando? A cada quantos minutos suicida uma pessoa no mundo?
Esse dado é alarmante. E por quê? Porque as pessoas desistem. E elas desistem porque elas estão escutando pessoas que as fragilizam. Ninguém escuta, gente. Se vocês olharem aqui, eu estou sempre aqui falando, bom dia, Marlúcia. Eu estou sempre aqui falando para vocês, confie no amor, confie na energia, confie em você, confie numa força maior. Você acha que isso dá ibope? Que alguém gosta de ouvir isso? Eu venho falar porque é o meu recado no mundo. Mas a maioria quer saber quem matou, quem morreu, quem traiu, né? E a gente entra nessa onda sem se dar conta. E isso nos fragiliza. E isso tira... Oi, Bira, querido, sobrinho. Isso nos fragiliza porque estão fazendo... Oi, Cíntia. Estão fazendo com que a gente acredite no pior. Acredite que não tem mais jeito. Acredite que o mundo virou uma derrota e que a gente não pode fazer nada. Então o chamado é: não acredite nisso, eleve sua frequência, não baixe sua frequência a quem está aí ajudando o outro lado. Quando eu chamo de outro lado, é aquele lado que te impossibilita, que diz que você é fraco, que diz que você não pode, que tudo vai piorar. Porque quando a gente ouve essas coisas, a gente tem vontade de sentar, chorar e morrer. Né? E não é para ser assim. Não é para ser assim. Nós somos seres de esperança. A esperança nos nutre. Carla, mas está tão ruim, que esperança você está vendo nisso? Estou vendo sim. Se você estudar história, você vai entender que, por pior que sejam as mazelas que estamos passando, estamos sim seres melhorados. Olhe para o passado, olhe para a Idade Média e olhe para agora. Agora, nós precisamos ajudar, porque a gente tem um salto para fazer. A famosa transição planetária, a famosa era de Aquário, tudo isso junto, depende de nós. O mundo está perdido. O mundo não é nada. Quem faz o mundo? Somos nós. Então, cada um tem que se armar de boa vontade, de fé, de esperança. E fé, gente, não é fé cega aqui, não, de ficar só repetindo coisas ou uma espiritualidade de IBGE, sabe? Daquela coisa que a gente fala assim, quando te pergunta qual que é a sua religião e você não pratica isso, praticar no dia a dia ali, sabe? Porque é com você. Mas a gente está aprendendo, né? Nos estão ensinando que a gente não tem responsabilidade sobre nada. A gente não quer viver nós não queremos viver nossa tristeza, nós não queremos viver o esforço, a gente quer tudo de mão beijada. E isso não faz com que cresçamos. Precisamos enfrentar, precisamos ter força. Não está conseguindo? Vai ler biografia de gente que passou pelo que passou e conseguiu. E eu não estou falando disso só materialmente, não. Mas de pessoas que vencem um câncer, pessoas que vencem, que no momento de uma doença terminal tem uma lucidez incrível. Pessoas que andam pelo mundo para somar na vida dos outros e não para adoecer os outros. Porque na nossa doença, a gente acaba adoecendo os outros. Porque não levamos nada de bom. Então, o chamado é sempre esse. Tenha fé em você, tenha fé na vida, tenha fé no que virá, apesar de tudo que a gente vai ter que passar, porque nós que plantamos. Mas se você estiver na sua força, você vai bem nesse período, sabe? Agora, não se enfraqueça, não dê ouvidos a quem quer te diminuir, não dê ouvidos àquele povo que te procura, oi, mó, que te procura só para te dizer, sabe, que você sai da conversa com a pessoa, você sai mal, porque a pessoa não trouxe nada que te alivie, nada que te traga consciência, beleza, alegria, luz, né? Tem pessoas que são luz, que você encontra e depois que você tem um pouco de um momento com ela, você fala, nossa, que pessoa legal, que pessoa animada, feliz, né? E às vezes a pessoa não tem nada.
Aqui no prédio mesmo tem um rapaz, toda vez que eu encontro com ele, ele fala, só agradecer, vida boa, animado, sorrisão. Duvido que ele tenha, assim, tantos motivos para agradecer. Mas ele entendeu isso, que pessoas eruditas, intelectuais não entenderam ainda, a tal da frequência. Que você está onde você se coloca. Se você coloca lá como fraco, é fraco que você será. Aquilo que você escolhe na sua vida, você está determinando. Então, saiba escolher. E ao fazer diferença na sua vida, você faz a diferença na vida de todos. Ontem eu estava em uma palestra, eu escutei uma historinha que eu adorei, que era mais ou menos assim, que um pescador foi para o mar e levou o filhinho, e era aquele barco, né, que quando você desce tem cama, tem alguma coisa ali embaixo. E aí o mar estava muito violento e ele, preocupado com o menino, com o filho, ele falou, desça e fique lá embaixo. E o menino assim fez. E aí o mar jogava o barco para lá e para cá e tal. Aí ele pediu ao marinheiro que descesse para ver como o menino estava, né? E quando o marinheiro desceu, o menino, ao invés de estar amedrontado, ele escolheu brincar com a situação. Então, à medida que o barco se jogava para lá e jogava para cá, ele acompanhava o movimento, sem peso. Entende, gente? Sem peso, vivendo o que aquele momento estava trazendo. Então, se era para lá que o mar mandava, ele ia junto com o movimento do barco. Ele não criava resistência. E aí, quando o marinheiro perguntou se ele não tinha medo, sabe o que ele respondeu? Não. Sabe por quê? Porque o meu pai está no controle. E aí eu vejo muita gente dizendo que Deus está no controle. Mas é da boca para fora. Que seja Deus ou uma força maior, não confiam. Repete o tempo inteiro, clamam o tempo inteiro, pedem o tempo inteiro, desconfiam o tempo inteiro. Então, acho que está na hora da gente ser como esse menininho do barco, de faz sua parte, traz leveza, não seja resistente às situações. Se está vindo aquilo para você, oi Jussara, oi Paulão, tudo bem? Aline, Suzy. Então a gente está falando aqui hoje sobre, mais uma vez, frequência. No que você está vibrando na sua vida? Nós que nascemos com livre-arbítrio e poder de escolha. Então não tem ninguém coitado aqui, não tem ninguém vítima. É você que está se colocando aí nesse lugar. Eu acabei de contar a historinha do pescador e o filhinho. Quem não pegou, volta porque vale a pena, tá bom? Oi, Elaine. Então, é domingo, né? A gente vai ter uma semana pela frente. Se não tá como você gostaria, quem é que pode mudar isso? A não ser você mesmo. Agora, antes de voltar para si, você não vai conseguir, porque você só vai ter olhos lá para fora. É preciso voltar para si e falar, minha vida está assim, o que está faltando? O que não está bom? Né? E você se colocar como protagonista, como sujeito da sua história, e entendendo que eu vou fazer. Sem fazer corpo mole, sabe? Cada um aqui tem um recado para dar no mundo. Oi, Leozinho. Cada um aqui tem um recado para dar no mundo. Você está dando o seu recado? Ah, Carla, mas eu não posso fazer nada, o mundo tá acabando, o mundo não vai acabar primeiro, né? Nós acabamos e o mundo não acaba. Obrigada, Jussara. Obrigada, Elaine. O mundo não acaba, sabe? E nós temos um prazo de validade aqui. Vamos fazer a nossa parte, sabe? Que tal um sorriso? Que tal um afeto? Que tal ligar para alguém hoje e fazer a alegria dessa pessoa só por hoje? Essas pequenas ajudas, elas são muito valiosas, porque a gente perde muita energia falando, muita energia criticando, muita energia dizendo assim daria certo, tarará. Pra quê, gente? Pra nada. E o que você pode fazer, você não está fazendo.
Então, se coloque aí numa frequência bacana. Obrigada, Aline. Se coloca numa frequência bacana. Entenda que sua vida é da sua responsabilidade. Saiba por que você faz o que faz. Tenha consciência que o mal que você vibra, além de continuar em você, porque, por exemplo, se você deseja o mal para o outro, ele não vai para o outro antes de passar por você. Tudo parte de você. Então seja inteligente, para com essas coisas. Não vale a pena. Não perca a oportunidade que é estar aqui como ser humano nesse momento desafiador, mas momento que te fortalece e que está aqui para te ensinar a ser quem você veio para ser. Na maioria das vezes, momentos que nos desafiam, eles estão dando recado, dizendo: olhe para você, veja o quanto você é forte, o quanto você pode. Porque senão, na nossa natureza, se a gente não é desafiado, a gente fica só no bem bom, a gente não quer saber. Basta dizer que o nosso corpo adora um conforto. Qual corpo que gosta de ir, por exemplo, para academia? A gente prefere ficar deitadinho, não é? Mas a gente sabe que a gente precisa. Então, o mesmo que você está fazendo com o seu corpo, faça também com o seu espírito, com sua mente, com o seu coração. Exercite. Vamos guardar essa palavra para a semana que vai começar? Exercite. Escolha a frequência que você quer ficar. Se sair um pouquinho ali da sintonia, volta. Isso é meditação, isso é consciência. Ops, tô indo pro lado que eu falei que eu não quero. Por que eu falei? Por que eu fiz uma queixa de novo? Por que eu tô falando e repetindo uma situação que eu não gosto nem de lembrar? Isso tudo a gente precisa olhar. Porque é tudo com você. E a gente fica tão inconsciente que a gente só faz coisas ruins para nós. Então, o recado de hoje era esse. Temos tempos aí desafiadores pela frente, gente. Não terminou ainda. Mas, dependendo de como você está, você vai estar forte o suficiente para enfrentar e ajudar a si e aos outros. E se você é dessa turma, da turma do bem, né? Vamos fazer a nossa parte. Muita gentileza, muito carinho, muita harmonia, muita consciência. Um feliz domingo. Beijo. Até.